Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, para que possamos juntos meditar a Palavra de Deus, hoje dia 2 de setembro. E nós lemos o Evangelista São Lucas no capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos mais um mês com a celebração de ontem do 22º domingo do Tempo Comum, mês de setembro. E nesse mês de setembro nós somos convidados a recordarmos a importância da Palavra de Deus na vida de cada um de nós cristãos. Por isso, a Igreja Católica recorda o mês de setembro como o mês da Bíblia. Também nesse mês nós iniciamos então a leitura da vida pública de Jesus, narrada pelo evangelista São Lucas. Durante a semana, nos dias feriais, nós vamos lendo os evangelistas em sequência. E agora adentramos então ao evangelista São Lucas. Por isso vamos ver, narrado por São Lucas, esses gestos da vida pública de Jesus. Hoje vemos então Jesus que entra, como era seu costume, na sinagoga, lhe dão o livro do profeta Isaías, aonde vemos uma das profecias messiânicas, e Jesus que diz, de fato, hoje se cumpriu esta palavra da Escritura. E com esta simples frase, Jesus Cristo vem nos recordar de fato quem Ele é. Ele é o Messias. Ele é o enviado por Deus para cumprir as profecias, para então restaurar o povo, um povo novo, que possa de fato louvar a Deus. E nós vemos então esta continuidade quando Jesus começa a dizer: sem dúvida me direis o provérbio, médico, cura a ti mesmo. Cristo mais uma vez que diz: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria, e dá aqui para nós então o exemplo de Elias, dá também o exemplo de Eliseu. E por fim nós vemos esses que então procuram lançar Jesus do precipício sobre o qual a cidade era construída, e Jesus que, passando pelo meio deles, continua o seu caminho. É interessante percebermos como estes da admiração
passam a perseguição. Quando compreendem de fato aquilo que é o anúncio de Jesus Cristo, ao invés de viver a conversão, ao invés de deixarem-se transformar pela palavra de Deus, querem eliminar o mensageiro, querem eliminar Jesus Cristo, que é o profeta que anuncia de fato esta mensagem. E com isso nós recordamos também aquilo que acontece um pouco na nossa vida em sociedade, porque a verdade da palavra de Deus, ela é sempre a mesma, ela é imutável. Mas nós vemos muitas vezes grupos que se levantam contra esta verdade porque não a querem compreender e veem nela mais uma ameaça ao seu status, ao seu modo de pensar, ao seu modo de viver, e por isso querem calar, não mais matar, mas querem calar aqueles que são os anunciadores da palavra de Deus. É isso que acontece com o povo da cidade de Jesus. Querem matá-lo porque a sua palavra lhes condenava as suas ações. E muitas vezes então nós hoje procuramos calar aqueles que procuram anunciar a palavra de Deus, porque ela denuncia o nosso modo de viver, porque ela denuncia as nossas ações tantas vezes inescrupulosas, tantas vezes desumanas. E por isso então é mais fácil calar aqueles que anunciam a palavra de Deus do que vivermos a conversão. Ou às vezes até mesmo pela nossa incapacidade de compreendermos aquilo que a palavra de Deus vem nos ensinar, porque hoje nos recorda de fato São Paulo que é somente pela ação do Espírito de Deus que nós somos capazes de compreender a palavra de Deus. É somente nos deixando iluminar pela sabedoria do Espírito Santo que nós podemos verdadeiramente compreender aqueles que são os ensinamentos do Senhor. Então, olhando esta realidade no dia de hoje, é de fato termos esta noção de que a palavra de Deus muitas vezes incomoda. E neste incômodo da palavra de Deus nós podemos ter duas atitudes. A atitude que tem aqueles que são os compatriotas de Jesus Cristo, que procuram lançá-lo do precipício por causa do incômodo da sua palavra e assim procuram eliminar a Cristo, ou a atitude da conversão, a atitude da mudança de vida. Mas a atitude da conversão, ela só será possível se nós abrirmos o nosso espírito, se nós abrirmos o nosso coração à ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, hoje poderíamos nos perguntar como estamos recebendo a palavra de Deus. Estamos recebendo a palavra de Deus como palavra que vem nos orientar, como palavra que vem nos corrigir, que vem nos conduzir ao encontro de Jesus Cristo, ou tantas vezes recebemos esta palavra com incômodo, porque não queremos viver os seus ensinamentos, porque vemos unicamente a denúncia dos nossos atos que muitas vezes esta palavra nos realiza. Que possamos abrir, portanto, o nosso coração à ação do Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente acolher a palavra. E acolhendo a palavra de Deus, possamos acolher Jesus Cristo como o Verbo encarnado. E peçamos, portanto, que o Senhor nos dê a graça do seu Espírito de sabedoria, para que possamos bem acolher a sua palavra, para que possamos bem acolher os seus ensinamentos e assim nos comprometermos a nos deixar verdadeiramente transformar por Cristo, a nos deixar verdadeiramente transformar pelo seu Evangelho. Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e, estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardar com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.